Eduardo Paes flerta com Silas Malafaia, ao mesmo tempo em que Tarcísio de Freitas parece que não quer mais sair candidato à presidência da República. Ratinho Júnior não vê o seu nome decolar no cenário nacional, pode ficar na disputa pro Senado Federal, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em que Jair Messias Bolsonaro é condenado, flerta ali com mais uma desobediência a medidas cautelares do Supremo e pode sim acabar sendo preso ainda nessa semana. Eu vou trazer um panorama geral do cenário político da extrema-direita e da direita aqui no Brasil. Vamos lá, vamos começar com Eduardo Paes. Gente, Eduardo Paes falou durante esse final de semana, aniversário de Silas Malafaia, que ele ama Silas Malafaia, que Silas Malafaia ama muito ele, e que se mexeu com Silas Malafaia, mexeu com ele, Eduardo Paes. Isso pegou muita gente de surpresa, muita gente olhando agora e falando, meu Deus, como assim? O Eduardo Paes vai passar a atacar Lula, então? Ele vai ir de vez pro lado do bolsonarismo? Calma. Gente, no campo de análise política, uma coisa que vocês precisam entender é que tem muita gente chutando coisas que parece que a pessoa não ficou 2 minutos refletindo, tá? Vamos fazer uma reflexão básica aqui. Eduardo Paes, do PSD, prefeito do Rio de Janeiro, pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. Hoje, Eduardo Paes tem muitas chances de se eleger governador do Rio de Janeiro. Se ele consegue a façanha de ter o apoio de Silas Malafaia, ao mesmo tempo em que segue sendo aliado de Lula, ele tende a conseguir uma vitória acachapante para o governo do Rio de Janeiro. Eric, então você está afirmando que ele não vai se virar contra Lula? Depende de muitos fatores. Vamos traçar aqui os campos. Tem muitas peças nesse tabuleiro que estão soltas e a gente tem que unir todas essas peças, tá? Para você entender o que está acontecendo, esse movimento de Eduardo Paes. Vamos começar com o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas tinha prometido que iria até Brasília articular ali a PEC, o PL da anistia, acabou não indo. Ele não foi para Brasília porque percebeu que ele não teria a força que ele esperava ter para chegar em Brasília e fazer de fato um alvoroço. Acontece que o Tarcísio de Freitas, ele... Por mais que ele tenha o apoio da Faria Lima, e ele tem, eu conversei na última semana, estive no Paraguai, em um evento, na Expo Paraguai Brasil 2025, e nesse evento estavam os maiores empresários do Paraguai, os maiores, os milionários paraguaios, junto com alguns dos maiores empresários, também milionários, do Brasil. Eu conversei com muitas dessas pessoas, e inclusive sobre a situação do governador de São Paulo, e eu perguntei o seguinte: Tarcísio subiu agora no púlpito e foi de vez para a ala mais radical do bolsonarismo. Até então ele era visto como um bolsonarista moderado. E aí, vocês vão continuar apoiando ele? Ou preferem talvez ir com o Ratinho? E o que eu vou chamar de Faria Lima, tá? O que a Faria Lima me disse? Que vai estar com Tarcísio, de qualquer forma. Que até aqui o Tarcísio é o único nome que agrada 100% a Faria Lima. Ratinho Júnior vai catando as peças desse tabuleiro. Segura aí que você já vai entender o movimento do Eduardo Paes. Ratinho Júnior, ele é um nome que tem se colocado como uma opção para a direita e a extrema-direita também, principalmente por conta da sua pauta liberal. Então ele lutou muito com privatizações aqui no Paraná, abriu o capital na Bolsa de Valores, fez todo estardalhaço, está fazendo um governo amplamente aprovado no estado do Paraná. Ratinho Júnior, ao contrário de quem está em outros estados, que podem pensar, ele é bem visto aqui no sul do Brasil por boa parte da população, tá? Que é uma população mais conservadora aqui no sul do Brasil. Eu moro em Curitiba, para quem não sabe. Na verdade, São José dos Pinhais, região metropolitana. Mas enfim, Ratinho Júnior, ele quer fazer com que o nome dele, que localmente é forte, se torne um nome nacional. Até aqui ele não conseguiu. E foi isso
que pessoas influentes do mercado financeiro me falaram que Ratinho Júnior ainda não tem uma projeção nacional e que, por isso, mesmo com Tarcísio de Freitas flertando com a ala ainda mais radical do bolsonarismo, não que algum dia Tarcísio tenha sido moderado, mas ele pelo menos fingia que comia com garfo e faca, ele ainda assim vai ter o apoio da chamada Faria Lima, o apoio do mercado financeiro, o apoio do empresariado. Guardou essa informação? Ratinho Júnior, para ele se eleger presidente ou chegar num segundo turno, ou até em terceiro lugar, ele precisa ter o apoio do mercado financeiro. Ele ainda não o tem. Quando eu digo mercado financeiro, eu digo Bolsa de Valores, Faria Lima, grandes bancos, grandes corporações. Ele não tem. Diante disso, pode acontecer de Ratinho Júnior, que é do PSD, mesmo partido de Eduardo Paes, ser candidato ao Senado. Ratinho quer isso? Não. Ratinho quer colocar o posicionamento como candidato ao governo, à presidência da República, mesmo que ele não ganhe a presidência. Mas se ele fizer uma votação considerável, ele consegue, de repente, numa aliança de segundo turno, conquistar ali minha cachorra tá bem doida ali fora. Ele consegue conquistar ali, pelo menos, um ministério, um cargo. Há essa possibilidade. Porém, também a possibilidade dele fazer o que ele não quer, que é sair candidato ao Senado Federal. Se ele sai, aqui no Paraná, ele é eleito. Isso é fato. Ok, então Ratinho Júnior ainda é um campo incerto, mas sem grande apelo nacional. Tarcísio de Freitas. Pega aqui, o Eduardo Paes tá aqui quietinho olhando tudo isso, tá? Tarcísio de Freitas. Aí o Tarcísio de Freitas, que tem esse apoio, que até tem uma votação expressiva, tá começando a dar sinais de que ele vai pelo garantido. Porque se Tarcísio sai candidato ao governo de São Paulo, as chances maiores são de que ele se eleja com certa facilidade ao governo de São Paulo, mantendo assim o seu mandato, mantendo assim o seu foro privilegiado, mantendo assim o seu poder e se preparando para 2030. E o que acontece em 2030? Não tem Lula na disputa. Então ele, que desde a sua primeira eleição, que foi para o governo, se elegeu, sua segunda eleição, de novo, possivelmente para o governo, se reelege, então com 2 vitórias consecutivas em São Paulo, um colégio eleitoral extremamente importante para a projeção nacional e para todo o Brasil, diante disso, ele pode sair candidato à presidência em 2030. Então a gente meio que elimina 2 grandes nomes da direita e da extrema-direita no cenário político. Aí a gente tem o Caiado, que não tem uma grande chance, por enquanto, pelo menos, de se eleger presidente da República. Eduardo Leite é sempre aquele voo de balão que sobe, mas do nada cai pegando fogo. A tendência é que Eduardo Leite também não seja um nome que saia candidato à presidência da República. E aí o Eduardo Paes tá olhando tudo isso falando, Carol, vou fazer o seguinte, por enquanto eu boto um pé em cada canoa, vou garantindo a minha eleição estadual aqui. Se o Eduardo Paes sai para governo do Rio de Janeiro com apoio tanto de Lula quanto de Malafaia, aí é o melhor dos mundos para Eduardo Paes. Por quê? Porque com isso o Eduardo Paes consegue a façanha de agradar conservadores e também muitos progressistas por ter o apoio de Lula. Se ele sai candidato ao governo do Rio de Janeiro em 2026, apoiando Lula até consegue uma façanha também, uns votinhos que talvez ele não conseguisse, que é mais de um centro-direita. Beleza? Só que tem uma outra questão. Se tudo isso que eu falei, de Ratinho, de Eduardo Leite, de Tarcísio de Freitas, se confirma, se tudo isso que eu falei se confirma, Ratinho sai senador, o Tarcísio sai governador, aí o Eduardo Paes pode querer ser pro nacional. E aí hoje ele tá com o pezinho em cada canoa. Ele vai tirar o pé do lulismo e vai tentar atrair o voto dos conservadores. Ainda assim ele consegue alguns votos progressistas, tá? Da ala progressista anti-PT, que existe e não é tão pequena quanto muitas pessoas fazem parecer ser.
ele ainda assim consegue uma certa quirerinha, um certo temperinho, um certo votinho ali. E aí o cenário muda. Até aqui eu tenho dito que o Lula é o amplo favorito dessas eleições. Eu acho que o Eduardo Paes ainda não foi testado no cenário nacional nesse ponto, né, nas pesquisas e tudo mais, mas se ele faz essa movimentação, eu acho que pode haver sim uma certa adesão ao nome dele. Aí é necessário colocar as barbas de molho, porque se ele se elege com apoio dos conservadores, logo não importa ideologia. Gente, na política tem pouca gente com ideologia de fato, tá? Será um governo conservador. E aí, para 2030, a chance de vir alguém ainda mais radical, ou ele mesmo se radicalizar, começa a aumentar. E é no meio de tudo isso que temos a situação de Jair Messias Bolsonaro. Ele desrespeitou mais uma medida, tá? Mais uma medida coercitiva ali. Ele desrespeitou mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal ao sair do hospital e ficar parado para ser fotografado, acenando pros seus fãs ali, pro seu gado, tá? Então, pode ser que Bolsonaro vá mesmo para a prisão ainda antes do julgamento das alternativas apresentadas pela sua defesa, né? Da sua defesa recorrer ali pedindo os embargos de declaração. Esqueci agora o nome disso. Mas pode ser que que ainda antes do julgamento dos embargos de declaração da defesa de Jair Messias Bolsonaro, ele vá preso porque ele desrespeitou medidas cautelares, o nome tinha assumido. Ele desrespeitou medidas cautelares. E se ele, a partir do momento que Jair Bolsonaro for pro presídio, seja na superintendência da PF, seja na Papuda, seja onde for, a partir do momento que ele for preso de fato, vai ser necessário que a extrema-direita coloque logo esse nome nacional para começar essa articulação. Então o Eduardo Paes está vendo todo esse movimento, Bolsonaro prestes a ser guardado de vez na gavetinha ali, Tarcísio indeciso, Ratinho indeciso, Caiado não tendo uma grande projeção como ele imaginou que teria, o Leite ficando ali no Rio Grande do Sul como sempre. Eu acho que ele não sai para a presidência da República. Se sair, não vejo o Eduardo Leite com uma grande chance não de fazer um voto significativo. E aí que tá se colocando o Eduardo Paes, olhando agora e falando, opa, tem uma oportunidade aí, ou é impressão minha? Por enquanto eu vou garantir o meu aqui. Então é bom o Lula ficar esperto, a movimentação política tá acontecendo, demonstra mais uma vez a importância da esquerda não se apegar tão somente ao nome de Lula. Por isso que eu sempre falo aqui do Jones Manuel, por exemplo, é o nome mais radical da esquerda, é o nome que muita gente aponta controvérsias ali por ser uma pessoa que defende uma revolução, por exemplo, no Brasil, mas eu acho que é necessário o Jones Manuel sair candidato. Politicamente talvez seja mais interessante pessoalmente falando pra ele, assim, porra, mano, sai senador, sai deputado federal, garante um mandato e depois você sai pra presidência, mas pro debate político nacional talvez seja muito interessante ter o Jones Manuel como candidato, principalmente se ele consegue uma aliança com outros partidos de esquerda pra ter algum tempo de TV. Então, assim, as peças estão no tabuleiro, só que o tabuleiro tá um pouco bagunçado. O que aconteceu com o Eduardo Paes foi exatamente isso. Hoje, um pé em cada canoa. Amanhã, depende. Tudo depende daqui pra frente. Quero saber o que você acha dessa análise. Toma cuidado, tá? Toma cuidado com esses analistas de primeira hora de rede social aí, até de alguns colunistas de portal. Eles olham a notícia, parece que eles veem o fato, eles já saem correndo escrever e não refletem um pouco. Eduardo Paes não fez essa movimentação apenas para agradar Silas Malafaia. Também não fez apenas porque objetivamente ele vai sair pela fora do lulismo. Há essa chance? Há essa chance. Principalmente se ele quiser sair para candidato nacional. Vamos observar, deixa o teu comentário, se inscreve no canal, passamos dos 16 mil inscritos. Vamos agora lutar para chegar no 16 e 100? Vambora?
ver se até o final do mês a gente chegue a 16.100, 16.200. Então se inscreve no canal. Na descrição aqui desse vídeo tem um link para nossa comunidade Fatos e Rumos, onde eu mando notícias importantes do dia e a gente reflete um pouquinho sobre a sociedade atual. Se inscreve, até a próxima, beijo!